Olá pessoal, caso você não me conhece ainda, eu sou o Renato e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Afronato. Pessoal, hoje eu tenho um vídeo super importante, super especial para mim, porque como vocês todos sabem, eu sou da Guiné-Bissau, eu sou guineense e hoje é 24 de setembro, que é a data da independência do meu país. Então eu trago um vídeo resumindo, o que foi a história, o que foi a luta para a independência do meu país. O vídeo pode ficar um pouquinho longo, mas eu aposto que vai valer muito a pena. Após muito tempo sendo colônia portuguesa, muita gente já estava muito insatisfeita, porque tinha gente que passava por trabalho análogo à escravidão, pois trabalhavam e não recebiam, e tinham pessoas que passavam por castigos, autoritarismo, além da exploração do nosso próprio território, que todos os bens eram levados para Lisboa, capital de Portugal, e nada se via transformando em riqueza para o próprio país. Mas tudo começou mesmo com um cara chamado Amílcar Cabral. Ele e mais outros africanos provindos de outros países que foram colonizados pelo Portugal organizaram e formaram movimentos para poder lutar contra o imperialismo, contra a colonização portuguesa. Confere aí. Se enfrentavam a indiferença da oposição portuguesa. Os nacionalistas africanos contavam, no entanto, com apoios na frente da luta internacional contra os impérios coloniais. E nesses anos 50, alguns deles iniciavam a sua preparação política, precisamente na capital do império que contestavam. Então estudantes cruzam-se em Lisboa futuros líderes, sobretudo do MPLA, da Frelimo e do PAIGC, e investigam à margem da universidade. Nous, avec la création du Centre d'études africaines, nous voulions d'abord nous réafricaniser, si vous le voulez, n'est-ce pas? Parce que le travail d'assimilation portugaise qui avait exercé son influence sur nous, nous avait interdit de connaître, n'est-ce pas, nos propres racines. Et nous avons décidé, à Lisbonne même, tout en étudiant, tout en consultant des livres, n'est-ce pas, des documents, et en renforçant les rapports avec nos pays respectifs, n'est-ce pas, de retrouver nos sources africaines. Eles começaram pela o que eles chamaram a reafricanização dos espíritos, né? Mas sabe, nas nossas terras, naquele tempo, não se estudava as nossas terras, nem geografia, nem história, nem nada. Era, sobretudo, a geografia, a história de Portugal, depois a história universal, sobre as colónias a gente não sabia. Nós sabíamos mais da geografia de Portugal do que das nossas próprias terras. Nkrumah, o líder entre os líderes africanos, que então inspirava os sonhos emancipalistas de todo o continente, criava discípulos entre muitos universitários que frequentavam em Lisboa a casa dos estudantes do Império. Alguns viriam eles próprios a dirigir a luta pela independência em colónias portuguesas. Enquanto se forma em agronomia, Amílcar Cabral contacta a oposição portuguesa e desenvolve uma consciência nacionalista. Em 1956 cria o PAI, mais tarde PAIGC, Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde. Moçambicano, Eduardo Mondlane frequenta a Universidade em Lisboa, recusa lecionar em Portugal e vai trabalhar para a ONU. Da unificação das forças nacionalistas moçambicanas, o DENAMO, o NAMI e MANU, resulta a Frelimo, de que Mondlane se torna o primeiro presidente. Angolano Mário de Andrade deixa a Universidade de Lisboa em 1955 e estuda Sociologia em Paris. Torna-se presidente do MPLA, movimento formado por grupos nacionalistas como o PLOA, o MINA ou o Partido Comunista. A liderança do MPLA passará depois para Agostinho Neto, médico que também estudara em Portugal. Olden Roberto cresceu e estudou no Congo, trabalhou em Nova Iorque. Antes de liderar a UPA, militou desde 1954 na UPNA, a União dos Povos do Norte de Angola, que pretendia restaurar o Reino do Congo, projeto apoiado por este país e pela Igreja Protestante e rejeitado por Portugal e pela Igreja Católica. Essa conversa da independência já estava sendo falado há muito tempo, mas tudo explodiu, tudo ficou para muito urgente depois de 3 de agosto de 1959, pois essa data onde os trabalhadores foram para reivindicar para melhorias de condições de trabalhos no cais de Pinjiquiti,
eles sofreram massacre, muita gente morreu, muita gente ficou ferida. Isso gerou uma grande revolta na sociedade guineense. Isso acabou sendo um dos grandes estopins para o começo da luta. Estava aqui a trabalhar, portanto, aqui ao lado, aqui no lado, do outro lado lá. Mas, de repente, à tarde, à tardinha, sentimos os tiros, os tiroteios. Uma mulher cabo-verdiana passou de longe, disse-me: o senhor Rafael, estão a matar no pé. O quê? Aproveitei um rapaz que passava com motorizada que é para ir para o porto. Passaram 1 hora, 2 horas de tempo, portanto, chegou-nos a notícia de que eram revoltas dos marinheiros cá no Porto de Pijiquiti, e houve aquele massacre. Esses marinheiros da Casa Gouveia sabiam, por exemplo, das greves que se faziam na Dakar, em Conakry. Então, já tinham utilizado a greve uma vez e conseguiram o aumento de salários. De maneira que, nessa altura do Pichiquiti, justamente resolveram fazer uma greve para exigir um outro aumento. Na verdade, a Casa Gouveia aceitou. Simplesmente o administrador da Casa Gouveia tinha sido um administrador colonial. E ao receber a ordem da Casa Gouveia para fazer os pagamentos, não os fez. Diz: agora faço quando quiser, que vocês vão nos habituar a obedecer. Depois, quando apareceram militares, polícias e alguns civis armados atirando contra eles, então fugiram para o mar, atiraram-se ao mar e foram alcançar os seus barcos e fugiram do Porto de Bissau. O comandante da polícia que dirigiu aquilo, e quando viu que aquilo que estava a agravar-se, foi à esquadra buscar granadas lacrimogéneas e foi quando ele estava na esquadra também que aconteceu os acontecimentos. São 50 e qualquer, 51, 52 cadáveres recolhidos. Eu fui assistir o enterro. Os estivadores trabalhavam para a Casa Gouveia, Sociedade António Silva Gouveia, que controlava grande parte do comércio interno da Guiné e que estava ligada à CUF, que por sua vez detinha o monopólio do comércio externo. De facto, a Companhia União Fabril tinha grande domínio sobre a economia do território. Os principais recursos eram madeiras e produtos agrícolas, representando o amendoim de cultura obrigatória, 2/3 das exportações. Com poucas unidades fabris, a Guiné baseava a sua economia na agricultura, sustento de grande parte dos cerca de 525 mil habitantes que constituíam a população em 1960. Os colonos portugueses eram pouco mais de 2.000, concentrados sobretudo na capital. Em boa parte estavam ligados à administração, que, como nas outras colónias, controlava toda a vida das populações. Desde o trabalho à cobrança de impostos, da aplicação da justiça à manutenção da ordem pública. A atuação das autoridades policiais e militares da cidade de Bissau no dia 3 de agosto de 1959 acabou por associar o cais de Pidjiguiti ao rumo futuro da história de Portugal na Guiné. Pidjiguiti veio logo com coisas claras depois daquela matança. Naturalmente, antes do caso de Pidjiguiti, podia levar tempo a pensar, forma de traçar a luta, etc. Não precipitava nenhum de nós de avançar com o problema. Foi, digamos, como uma chibatada, digamos, ainda a acelerar mais todo o processo. Porque aí foi fácil mostrar ao homem guineense que o colonialismo português não brincava, que matava, era capaz de matar. Houve reunião no bairro de Belém. Ali houve discussão, muita coisa, como é que podemos avançar com o trabalho. Eu até na altura estava a pensar numa autonomia administrativa que era para evitar matança. Mas o Amílcar Cabral não estava de acordo. O Salazar não aceita negociações. Tenho feito muita diligência, mas não há problema, somos obrigados a avançar por outra ideia. Foi então que se decidiu não suspender, mas pelo menos abrandar o trabalho político nos centros urbanos e passar para o campo. Disse: não podemos estar a fazer trabalho político no lado onde o inimigo é mais forte do que nós. E dali conseguimos fundar um partido, eu e Amílcar Cabral, que é a Frente da Libertação,
que era para agarrar todos, que era o MLG, o FLING, o PI, que é para ter uma organização única. Isso foi fundado em 1959, 19 de setembro, meia-noite, no bairro de Belém. A greve dos estivadores do Porto de Bissau e as suas vítimas parecem ter-se transformado em mobilizador da revolta e da sua expansão pelo interior da Guiné, com o apoio dos países vizinhos. Em 60, que o PGC endereçou um memorando ao governo português, fazendo propostas para negociações. Que, evidentemente, essa proposta não teve resposta nenhuma espécie. O ponto de partida de Cabral foi esse, quer dizer, o primeiro gesto dele foi oferecer-se para negociar com as autoridades portuguesas. Nessa altura, bastava que o governo português falasse de autonomia, não era preciso mais nada. Mas deixasse autonomia, pronto, não haveria guerra, tenho certeza disso. Bastava que houvesse uma fresta para a autonomia. Depois, qualquer coisa, digamos, uma autonomia não estática, mas dinâmica, etc., que depois pudesse desembocar na independência, só isto chegava. Foi uma repressão medonha que se abateu sobre a Guiné, como resposta a essa proposta de Cabral de negociação. E então foi a partir daí que se foi para a luta armada. Amílcar Cabral não deixa de preparar a guerra, ao mesmo tempo que se dirige ao governo português, propondo negociações. Conseguindo o apoio da China para formar os primeiros guerrilheiros e a retaguarda de Conakry para se organizar, inicia a mobilização no interior da Guiné. Pijiguiti determinou que nós virássemos a nossa atenção para o campo, onde nós seríamos sempre mais fortes que o poder colonial. E onde podíamos mobilizar, preparar, formar os homens para a luta. E a Amílcar fez uma seleção de 10 pessoas, em que eu estava incluído, e fomos para a China, em janeiro de 61. Esse grupo de 10 que foi formado na China é que dirigiu realmente a luta de libertação na Guiné. Cada grupo de jovem, portanto, que pertence a uma etnia, ia para uma região, portanto, da sua etnia mesmo. Esses foram divididos, este grupo, e lá fomos, chegamos, portanto, a ir organizar ou transmitir o povo, portanto, a mensagem da luta, a mensagem da existência do partido PAIGC, liderado por Amílcar e Rafael Barbosa. O Rafael, portanto, está cá no interior, e o Amílcar está, portanto, no exterior. Eles é que vinham ter comigo. Eu, claro, conversava com os homens, apresentava o estatuto do partido, eu conversava com eles com promessa de sair para ir lutar. Eu até dizia-os, olha, não há oferta, bolsa de estudo, essa coisa toda, não. É a defesa da pátria. Pois o Amílcar Cabral em Conakry é que resolve o resto. Se há necessidade de preparar quadros, é com o Amílcar Cabral. Com a experiência chinesa, com aquilo que o Amílcar nos ensinou, que depois, quando voltámos para a Guiné-Conakry, e fomos mandados para o interior do país. Em 1963 marca o início da guerra, conduzida pelo PAIGC. Dia il y a la Titi du nord-est continua papier des horas que entra eu cuidi e sai lá uma hora de noite entra seulement capitão Kutu que sana na Fulakunda ele que estava matando aqui, eu dou lá ito make kabeshe bada uma ame
que mata se mame com se papi ali cabeça ali filho capitão curto que estava se O ataque ao quartel de Tite, povoação situada longe das fronteiras com os países vizinhos, assinala o começo da guerra pelo PAIGC, já antes anunciada por algumas sabotagens. As autoridades tinham começado a tomar medidas e o quartel de Tite, precisamente, fora até visitado um ano antes do ataque do PAIGC pelo chefe do Estado-Maior da Força Aérea. O general Mira Delgado fora de Lisboa para inspecionar os aeroportos da Guiné. A visita não significava, no entanto, que os comandos militares previssem um ataque naquela zona do território. De resto, era então manifesto o ambiente de confiança e otimismo que se vivia entre os militares em comissão, acompanhados pelas famílias. No entanto, nem toda a realidade estava na imagem, já que o quartel de Tite era então uma enorme cadeia, onde muitos prisioneiros encontravam a morte. As vagas de prisões, que incluíram Rafael Barbosa, dirigente do PAIGC, mostravam que os portugueses estavam informados da subversão que se preparava, mas não suspeitavam que seria aqui que, meses depois, soariam os primeiros tiros com que o PAIGC se propunha inverter a ordem colonial estabelecida. No início, os portugueses pensavam que era chegar e vencer. Era tortura, era violência, era tudo para intimidar as pessoas. Às vezes prendiam pessoas e amarravam no carro e começavam a fazer o carro andar. A pessoa caía e iam arrastar-lhe, arrastando até acabar por morrer. Era tropa colonial. Começámos com pequenas sabotagens, cortes de meios de comunicação, criar obstáculos nas estradas, batendo árvores para impedir a circulação de tropas, nessas coisas assim, e pequenas sabotagens de bombas aqui num lado, que nós mesmo fabricávamos, porque aprendemos isso tudo na China. Foi assim que começou a coisa, porque não havia armas. As primeiras armas que chegaram, portanto, a Conakry, através de Marrocos. Começamos a transportar armas de Conakry para o interior do país, mas no sul. Só no sul. Era uma marca Pachanga, Rico, Rico também era checo, granadas, pistolas TT, mas foi, portanto, o desencalhar mesmo da luta, em 63, foi essas armas que serviram, portanto, em Tite. O assalto a Tite por 150 de homens com 4 pistolas, algumas espingardas Leonfield, granadas, katanas e flechas, foi comandado por Arafat Mané, que nos disse ter feito o ataque sem consultar Cabral e que só quando o ouviu falar na BBC tomou consciência de que tinha iniciado a luta armada. A primeira atividade do PAIGC na Zona Sul acho que foi uma surpresa para toda a gente. Não calculavam que isso pudesse acontecer. Nous avons adopté une stratégie qu'on pourrait appeler centrifuge, n'est-ce pas? Parce que au lieu de faire ce que les Portugais attendaient, de partir des périphéries de notre pays vers l'intérieur, nous avons parti de l'intérieur même vers les périphéries. C'est là que caractérise toute notre action militaire. O partido nunca quis que se começassem as ações na fronteira. O Amílcar foi sempre contra isso. Diz que se nós iniciarmos a ação armada na fronteira, as tropas coloniais vão fazer tudo para fechar as fronteiras. Portanto, a ação tem que ser começada no interior do país, no coração do país. E Tito foi identificado por isso. Perante o início das atividades da guerrilha e a sua rápida expansão pelo território, o dispositivo de defesa português, que em 1962 já dispunha de cerca de 5.000 homens, quase duplica no final de 1963. Há agora uma malha de quadrícula mais apertada, acentuando-se a presença militar em zonas de fronteira. Apesar disso, a guerrilha avança e depressa começa a surpreender os portugueses através de emboscadas, fornilhos e minas anticarro. Na Guiné começou logo com a guerrilha regular. Não houve aquela fase inicial de Angola do terrorismo, propriamente dito, e do guerrilheiro com a katana. Na Guiné começaram logo com armas automáticas, com os RPGs, aquela coisa toda. Nós emboscávamos, portanto, em pequenos grupos, em diferentes locais, mas em vários locais. E eles, portanto, que iam, portanto, fazendo aquela guerra de guerrilha, às vezes, né? E ganhavam, portanto, algum troféu, né? E apanhavam de uma arma, um G3, um Mauser.
Os chineses eram de opinião que para fazer guerrilha era preciso haver montanhas. Quer dizer, que o guerrilheiro só se pode, de facto, mexer e bem mover-se em segurança quando há montanhas. Mas na Guiné não há montanhas. Então o Amílcar disse, num dos seminários, disse, bom, as nossas florestas é que são as nossas montanhas. Grandes áreas de floresta começaram rapidamente a ser atingidas pela guerrilha. 6 meses depois do assalto a Tite, as ações do PAIGC afetavam 15% do território, segundo declarações do próprio Ministro da Defesa, Gomes Araújo. Pouco depois, o jornal norte-americano New York Times identificava uma larga faixa de floresta entre o Lossato e Mansabá, onde os acessos aos centros urbanos ocupados pelos portugueses eram flagelados. O jornal acrescentava que 6 aldeias que apoiavam a guerrilha tinham sido destruídas pelo exército e por bombardeamentos, incluindo napalm, de aviões norte-americanos F-86. Em poucos meses, a guerrilha obrigava os portugueses a retirar populações para zonas fortificadas, cortava vias de circulação no sul e atravessava o rio Geba, atingindo as matas de Oio e Cantanhês, onde a tropa não entrava. E abria uma nova frente entre o rio Geba e Cacheu, após uma primeira fase em que a sua ação era limitada pela hostilidade do Senegal. O sul tinha mais facilidade de apanhar armamento. Nós tínhamos aquele problema no Senegal. E nós tínhamos poucas armas. Pistola, por exemplo, eu tinha uma pistola, eu tinha quase 50 pessoas comigo. Sou o único que tem pistola, sou eu. Não acreditava. Depois, introduzimos alguns metralhadores pequenos. Por exemplo, um grupo de 20 homens, 30 homens, havia só 2 armas. Nós começamos com um transporte de meio de população. Uma viagem de quase 2 semanas. É duro. Muitas pessoas morriam no caminho mesmo. As pessoas não podiam andar mais. Diz que eu prefiro morrer. Isso é uma grande dificuldade, porque as pessoas não aguentavam. Nós tínhamos 2 perigos. Corria para não ser atacado por tropas portuguesas, também senegaleses. Países vizinhos da Guiné, o Senegal a norte e a Guiné-Conakry a sul, hostilizavam-se mutuamente. O presidente do Senegal, Senghor, receava que Amílcar Cabral se tornasse num instrumento do seu adversário, Sékou Touré, o presidente da Guiné-Conakry que acolhia e apoiava a guerrilha do PAIGC. Senghor preferia que os guineenses optassem pela via pacífica. Durante essa luta para a independência, Guiné-Bissau contou com apoio de vários países, como China, Rússia ou até mesmo a Cuba, enquanto que os países da OTAN, como Estados Unidos, França e Inglaterra, foram aliados dos portugueses. Mas o Amílcar Cabral não deixou barato nada disso não. Vamos conferir o que ele falou nesse aspecto. E era até nessa mesma Europa que Salazar conseguia garantir apoios militares e financeiros, junto de aliados como a França, a Alemanha Ocidental e até mesmo a Inglaterra, com cujas representações diplomáticas ou governamentais o próprio chefe do governo dialogava em São Bento. Mesmo no âmbito da NATO, o regime conseguia contornar muitos constrangimentos impostos pelas regras da organização, nomeadamente quanto à utilização de material de guerra, o que motivava os protestos dos movimentos africanos. Nous ne disons pas que l'OTAN lui donne ses armes ou ses matériels pour qu'il l'utilise contre nous, mais le fait concret, c'est qu'il utilise ça. Si, par exemple, votre équipe partait à Bissau pour faire un tour chez nous, vous voyagerez dans des avions américains ou allemands, n'est-ce pas, ou dans des hélicoptères français, dans des canonnières françaises, n'est-ce pas, que le Portugal ne peut pas du tout fabriquer chez lui et qu'il utilise contre nous dans la guerre. Voilà donc quels sont les États, les pays qui aident volontairement ou non, mais ils aident le Portugal. Bom, a luta já estava no seu 10º ano, até que aconteceu isso. Enquanto é atingido no seu principal reduto, o PAIGC vai sofrer o seu mais profundo golpe. Uma forte preparação de bombardeamentos e de artilharia e lançaram depois as tropas aerotransportadas, portanto por helicópteros, e os fuzileiros navais, que conseguiram ocupar, vamos chamá-la, uma cabeça de ponte, aí, nessa zona, e avançar e criar condições para a implantação ou reativação desse quartel de Iemberém. E,
portanto, nós respondemos no imediato, chegamos, e pronto, aí os combates começaram. Isso teria levado, correu, enfim, um bom período, qualquer coisa como quase um mês, vindo a culminar com o assassinato de Cabral. Lembro-me perfeitamente bem a forma como recebemos essa notícia. À noite, ouvindo, portanto, a rádio da Guiné-Conakry, muito baixinho, porque as forças estavam muito próximas, portanto, umas das outras, ouvimos a notícia do assassinato de Cabral. Cabral é tombé hier samedi, 20 janvier 1963. Já falei sobre isso e não sou necessário recordar. Não é um assunto, digamos assim, agradável estar eternamente a recordar isso. Já foi muito falado, se me pode encontrar. Eu mesmo já falei. Cabral resistiu. A ideia realmente era amarrá-lo e levá-lo para um barco que estaria já próximo das águas territoriais da República da Guiné. E nesse barco estariam os colonistas, entregá-los, e esse barco então é que levá-los iam a Bissau. Cabral resistiu, Cabral não quis ser amarrado, mas disse que por isso mesmo é que eu estou a lutar, porque acabam para que deixemos de amarrar as pessoas. Um ser humano não pode ser amarrado, de maneira que a mim ninguém me poderá amarrar. Se há problema, vamos sentar, vamos discutir, vamos conversar. E depois chamou a Turing e disse: olha, eu prefiro ser morto, ser amarrado. Antes não conseguiram amarrá-lo e... Nem tinha guarda-costas, nesse dia estávamos dois sozinhos, ele recusou salvar o guarda-costas. Ele nunca dava guarda-costas para nada. A primeira bala que leva foi nos lados do fígado. Ele cai no chão e continua a falar. Porque continua a falar. Então, quando ele continua a falar, é que o Cani diz: acabem com ele. Então, dou-lhe uma rajada na cabeça. Essa foi a versão que eu ouvi. Eu estava em casa a ouvir o rádio do Conakry. Tomei conhecimento, a minha filha Helena perdeu o sentido, porque correspondiam com a Amílcar Cabral. Foi o momento mais difícil que eu passei na guerra, ouvir aquela notícia. E lá ficamos, as meninas a chorarem, as enfermeiras gritavam, especialmente as raparigas. Cabral é que nos tirou do mato, Cabral é que ia nos salvar. Opa, foi duro. O Espínola mandou-me buscar. Eu fui para o palácio e ele disse-me: já está satisfeito. Satisfeito de quê, Sr. General? Sabes que o Amílcar morreu? Sim, tomei conhecimento às 3 da tarde. Eu disse: desculpa, Sr. General. É um homem com as suas ideias. O objetivo era libertar o seu país. Morreu na campo de batalha. Normal. Está bem. O senhor vai para casa. Vem para casa. Estava numa operação na zona de Chitol. Atravessei o rio Corrubal, para o outro lado da coisa, como eles chamam, de Quínara. Normalmente às 6h30 da tarde, costumo ouvir a Voz da América em francês. A ver a rádio, a primeira coisa que disseram: morre Amílcar Cabral. Como? Vendo rádio, perdi a cabeça. O Nino mandou uma nota que é para irmos para encontrar na fronteira. O Umar e os outros mandaram homens que é para me avisar, que é para ter coragem, não nos animar. Fomos até a fronteira, não nos deixaram sair. Voltamos só 3 dias depois, é que ele mandou o mensageiro para mim, que é para podíamos sair. E lá fomos assistir o funeral, aquela tragédia toda. As cerimónias fúnebres realizam-se em 1 de fevereiro em Conakry, no estádio 28 de setembro, perante milhares de pessoas e sob a presidência de Sékou Touré. Amílcar Cabral tinha sido morto 11 dias antes, quando, na companhia de Ana Maria Cabral, estacionava o carro à porta de sua casa na Cité Minière. Regressavam de uma recepção na Embaixada da Polónia e são encandeados pelos faróis de um jipe do PAIGC que os esperava. Do veículo saem 3 homens armados, entre eles um ex-dirigente do partido e antigo comandante da Marinha, que seria o chefe do grupo, Inocêncio Cani. Cabral sai do seu Volkswagen.
que é que se passa? Vamos, acompanha-nos. Cabral recusa e chama o guarda da sua residência, mas ele não está. Sobe, ou obrigamos-te à força. Vocês não me amarram. Nunca ninguém me amarrou. E nunca aceitei que ninguém fosse amarrado. A nossa luta é precisamente contra isso. Inocêncio Cani desaparece por momentos. Cabral reergue-se. Dirige-se aos outros dois. Porquê, camaradas? Se há divergências, vamos discuti-las. Cani regressa de súbito. O quê? Ainda falas? Acabem com ele, já! Uma rajada fatal. Cabral, atingido na cabeça, cai. Morto. Bom, a morte do Amílcar Cabral se constituiu uma das maiores perdas, se não a maior perda que o PSGC já teve desde que a luta começou. Isso foi um grande golpe, porque as pessoas já estavam andando muito desanimadas, mas se por um lado isso serviu de desânimo, de falta de crença em algumas pessoas, não demorou muito tempo até que isso sirva de gás, de energia, de raiva e deu a gana para os soldados, para a tropa do partido PSGC, os combatentes da liberdade de pátria, correrem atrás, irem com sangue nos olhos para cima dos portugueses e ainda puderam contar com um míssil antiaéreo que a União Soviética financiou, que é a Estrela, e os portugueses queimaram. Antes pensou que o assassinato do Amílcar ia, parar tudo. Aliás, nessa altura puseram alto-falantes nos helicópteros, diziam: a guerra já acabou, a guerra já acabou, já acabou. Saiam e venham entregar. Entregam as vossas armas, a guerra acabou. O Amílcar Cabral já morreu. Portanto, já não há mais guerra, vocês devem sair para entregar. Então, daí, os militares se reuniram e acharam que a guerra devia continuar. Foi na altura que chegou a Estrela. A arma não era conhecida. E quando é que soube qual era? Quando caiu o primeiro avião, lá em cima, o Fiat. O primeiro Fiat foi atingido. Quando surgiu os Estrelas, já a situação mudou-se completamente. Porque passamos, de certa maneira, a dominar também uma área que não tínhamos do domínio. Não bem dominar, mas pelo menos a controlar melhor o céu, como se dizia. Foi a partir de lá que eu penso que a situação da guerra transformou-se e levou a moral da tropa. Não há dúvida nenhuma que modificou e muito, sobretudo na Guiné, ou especialmente na Guiné, toda a concepção que nós tínhamos da guerra, até esse momento. As Estrelas foram decisivas para mudar a correlação de forças no terreno, tendo em conta a neutralização da aviação. Quando nós chegámos à conclusão que havia os mísseis, chegámos à conclusão que havia quartéis onde, devido à sua localização, nós não podíamos lá ir, porque era um risco muito grande. A supremacia aérea que eles tinham foi diminuindo com o uso dos foguetes. E nós, a partir daí, chegamos às vezes a fazer operações de sabotagem para chamar o inimigo. Eu ouvi várias pessoas, e depois de acabada a guerra, as pessoas a dizer: pois que depois do Estrela a Força Aérea não nos apoiava, a gente nem os via. Eles não nos viam, mas nós éramos muito mais efetivos. Não tinha eficiência. Já não nos causava dano nenhum. Só por muito acaso podia causar algum dano. Desde 1973, a partir de 73, eu não vi, nunca ouvi que um avião aterasse na Iragem, a não ser que o Spínola foi lá com um helicóptero. Reunimos em Conakry, eu, Osvaldo, Pedro Pires, Chico Mendes, Luís Cabral, nos reunimos, discutimos e preparámos fazer qualquer coisa para reanimar não só os guerrilheiros como a população.
para se sentir que realmente, mesmo com a ausência da Amílcar, é possível avançar para a frente com a guerra, com a luta de libertação. A reunião foi proposta por mim, na medida que nós encontrávamos numa situação de, como classificar isso, de autêntico desespero, desorientação. A direção estava fragilizada. Aristides estava na União Soviética em tratamento. Estava em risco de ser amputado de mãos e pernas. Esteve na sala de operação para ser amputado de mãos e pernas. Enfim, foram resistindo, esperamos o dia seguinte, etc. E foi recuperando de mãos, porque ele esteve 17 horas de mãos e pernas amarradas, com princípio de gangrena, nas mãos e nas pernas. De forma que Aristides estava impedido. Luís estava fragilizado. A nós, menino de Guiné-Cabo Verde, não nos torna a morte de Cabral. Não nos torna, nos estuda, cada dia mais que eu, com mais coragem. Para nós, por isso, servir, aquilo que ele pensava não nascer. Vingar a morte de Cabral foi a força que mobilizou o PAIGC, então em crise e enfrentando a forte ofensiva portuguesa no Sul. A essa força anímica juntou uma nova arma. Recebemos o Strela. Portanto, já dispunhamos do Strela. E então isso permitiu mudar tudo. Permitiu sonhar, digamos, em termos militares. O Strela aparece numa situação, num momento em que era absolutamente necessário ao PAIGC ter uma arma que nos desequilibrasse a nós, portugueses. Porque estava numa situação bastante precária. Não era de perder guerra, não era de nada, mas era um retrocesso que tinha que fazer e uma volta. Apareceu o Strela imediatamente. O míssil antiaéreo Sam-7 Strela é uma arma ligeira de fabrico soviético que por si só vai influenciar o próprio curso do conflito. Para ser sincero, isso mudou radicalmente a coisa, a nossa mentalidade guerrilheira, a nossa esperança, o nosso entusiasmo. A Strela mudou. Porque a única coisa que nos dificultava grandemente era a aviação. Houve uma mudança, houve uma outra dinâmica na luta. E mesmo em termos psicológicos, teve um impacto favorável na nossa tropa, que sentiu que esse armamento viria a precipitar os acontecimentos. O senhor já viu o que é meter nas matas à noite para ir atacar um quartel? Pouca visibilidade, etc., essa coisa toda. Porque não era possível durante o dia. Não se podia. Isso mudou completamente a coisa. A primeira vez, quando eu vi que o aparelho foi atingido, disse então, ganhamos a guerra. Não é ganhar, como não, porque ganhar não é possível. Mas eu disse assim, ganhamos a guerra. A aviação foi sempre o inimigo número 1. Não só por impedir que as nossas forças armadas evoluíssem de forma mais ou menos livre no terreno, estavam muito condicionadas, inclusive as horas de combate, etc., a duração dos combates eram ditados pela aviação, como também essa mesma aviação exercia pressões enormes sobre a população. Para combater os aviões, fator da supremacia portuguesa, o PAIGC dispunha de artilharia pouco eficiente, sobretudo metralhadoras pesadas adaptadas, as armas soviéticas ZPU com um ou mais canos de 14,5 mm. Peças colocadas em posições fixas, alvos da própria aviação. Uma situação que o Strela 2M veio alterar completamente. Antes estávamos muito cansados. As primeiras armas antiaéreas que nós tínhamos, arma não é muito eficaz, não dava alguns resultados perante Fiat G93, aviões inimigas. Portanto, pelo esforço que o nosso partido fez, mandou vir Strela 2. Depois que mandaram Strela 2, viríamos ganhar grande sucesso. Manobrado por um só guerrilheiro apoiado por outro, o Strela pode atingir aviões entre os 45 e os 1500 metros de altura.
Através de um detetor, o míssil identifica a aeronave como fonte de calor e persegue-a a mais de 1500 km por hora. Foi uma alegria enorme. Até houve populares que foram com uma katana para ir cortar um pedaço do avião. Porque é óbvio que eles tinham um ódio ao avião, era uma coisa terrível. E os próprios guerrilheiros diziam, bom, agora já podemos estar à vontade até nas lalas. As lalas são as planícies descobertas. De facto, a Estrela mudou completamente a guerra. Ficámos muito satisfeitos, porque era um dos forças que nós sentíamos. A partir de 1968, 69, 70, 71, era uma guerra tão dura, a aviação inimiga. Sempre passávamos mal, mas depois que recebemos Estrela, ficámos satisfeitos. Para a alegria dos guerrilheiros, os temíveis bombardeios pareciam agora ao seu alcance. O PAIGC afirma ter recebido os mísseis entre janeiro e fevereiro de 1973, a seguir à morte de Cabral, que os tinha pedido à União Soviética após ter sabido informalmente da sua existência, através de elementos do Comitê Central. O Amílcar conseguia cativar muita gente, muitas pessoas, não é? Porque as pessoas, para além de cumprir o seu dever, mesmo naquele clima rígido que havia ali na União Soviética, acabavam por se interessar pela nossa luta de libertação. Porque o Amílcar tinha sempre um gesto de simpatia, e levando a esses amigos selos africanos ou estatuetas africanas, falando-lhes da luta, e nas horas das refeições, as pessoas acabavam por se tornar amigos da luta, não é? E então, quando tiveram essa arma, que é uma arma muitíssimo ligeira, como sabem, né? Um homem pode carregar isso. Então fizeram-nos saber isso. E o Amílcar foi a Moscou pedir essa arma. Os russos não queriam dar. Os russos perguntaram, mas como é que tu sabes que temos essa arma? E a Amílcar tinha a revista. E mostrou a revista. E disse, se vocês são meus amigos, dê-me essa arma, porque é com essa arma que vou ter dificuldades para libertar o meu país. São meus amigos, dê-me essa arma. Disse, eu lembro bem a frase da minha que disse assim, tenho sede de água, dê-me água. São meus amigos, vamos dar água. Vamos dar água ou não vamos dar água? O general riu-se. Disse, você é nosso amigo, não, vamos dar a arma. Foi a partir daí que voltámos depois e foi organizar um grupo que foi para a União Soviética para preparar essas armas. Foi Manecas e... Medida que nós iríamos ter uma nova arma eficiente contra os meios aéreos e que, enfim, era preciso escolher o que nós tivéssemos de melhor para fazer esses tais na União Soviética, nem da União Soviética. Manuel dos Santos, Manecas, e mais 23 guerrilheiros de que ele virá a ser o comandante, partem em dezembro para a Crimeia, na Ucrânia. Durante 3 meses, recebem treino num campo perto da cidade de Simferopol e tiram conclusões sobre a sua nova arma. Quando nós ficamos a conhecer que a arma era uma arma extremamente portátil, pequena e eficiente contra a aviação, nós avaliamos qual era a importância que isso poderia ter no terreno de operações. Em 20 de março, o Tenente-Coronel Almeida Brito e o Tenente Miguel Pessoa, pilotando 2 Fiat G91 junto à fronteira norte, são os alvos não atingidos do primeiro míssil Strela disparado na Guiné. 2 dias depois, um segundo míssil também não atinge um DO-27 na área de Bigen. No dia 25, a nova arma derruba o primeiro avião, um Fiat G91 que sobrevoava o corredor de Guilherme, pilotado pelo Tenente Miguel Pessoa, que consegue ejetar-se. 3 dias depois, o Strela faz a sua primeira vítima mortal, abatendo na zona do Boé o jacto do Tenente-Coronel Almeida Brito, enquanto um outro Fiat escapa a um novo disparo. Na primeira semana de abril, o DO-27 do Fulriel Baltazar da Silva desapareceu entre Bigen e Guidage, e um outro, danificado pelas ondas de choque de um míssil, teve que regressar à base. É substituído por outro DO que, após descolar de Guidage, foi abatido com 4 militares a bordo, entre os quais o piloto Fulriel Carvalho Ferreira.
Para resgatar os corpos, vão de Bissau paraquedistas e de Gantouré fuzileiros. Antes desse vídeo terminar, pessoal, eu peço para vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho que vai ser de grande ajuda. Esse vídeo deu bastante trabalho para fazer. O resto, o que sobrou, é a história. Chegou finalmente o dia 24 de setembro, onde a Guiné-Bissau se tornou no primeiro país africano a autoproclamar a sua independência, o que foi o grande orgulho para todos os guineenses e continua sendo o grande orgulho para todos nós até hoje. Esse dia é muito especial. Abraço a todos os guineenses. Confiram. Depois deste texto ter sido aprovado por unanimidade, a primeira Assembleia Nacional da nossa história, exprimindo a vontade soberana do nosso povo, proclama solenemente o Estado da Guiné-Bissau. Fiquei satisfeito por ser escolhido para proclamar o Estado da Guiné-Bissau. Considero para mim uma honra e uma coisa que ficará na história do povo da Guiné. O facto de termos podido chegar à medida do bem e proclamar-se está cá o nosso Estado soberano e independente, como Cabral queria. Isso para mim foi o ponto mais alto. Foram momentos inolvidáveis, enfim, mas tudo aquela cerimónia no mato, sentir que um país africano pela primeira vez proclama a sua independência, a força das armas que consegue, e todos nós tínhamos a consciência que éramos atores de um processo extraordinário. Vieram várias delegações vindas de todas as regiões do país e também as delegações estrangeiras, né? Aquelas que foram convidadas para ir assistir. Eu comprei aquele dia e quando iniciamos a luta, isso fez uma emoção, fiquei bastante emocionado, é sério. Comprei, quando iniciamos a luta, com pistola só. E ver naquele dia alguns diplomáticos de alguns países assistirem à proclamação de independência dentro do mato do nosso país. Depois de 10 anos de luta armada vitoriosa, sob a direção do nosso glorioso partido, criado e dirigido na sua linha de pensamento e de ação por nosso imortal camarada Amílcar Cabral, acabamos de viver uma etapa transcendente da nossa história. Viva o Estado soberano da Guiné-Bissau, construído pela luta heroica do nosso povo! Viva a solidariedade internacional de todas as forças anticolonialistas e anti-imperialistas do mundo! Viva! Abaixo os agressores colonialistas portugueses! Abaixo! O PAIGC cumpria nas matas do Boé aquilo que no dia 1 de janeiro Amílcar Cabral anunciara para o ano de 1973 aos microfones da Rádio Libertação. Vamos, no decurso deste ano, e tão cedo quanto seja possível e conveniente, reunir a Assembleia Nacional Popular na Guiné, para que ela cumpra a primeira missão histórica que lhe compete. A proclamação da existência do nosso Estado, de acordo... Mexeu connosco, sim. E mexeu comigo profundamente. Mas, ao mesmo tempo, sentíamos reconfortados, estávamos a cumprir o compromisso com ela. Portanto, havia esse aspecto emotivo, havia esse aspecto, portanto, ouvir a voz. A criação da primeira Assembleia Nacional Popular na Guiné é uma vitória transcendente da luta difícil, mas gloriosa do nosso povo pela independência. Fiquei com pena da ausência do Amílcar, que fez toda uma trajetória e não chegou ao fim. As pessoas todas estavam a arder, tudo, a morte do Amílcar tocou-nos bastante. Fazia-me lembrar também de muitos dos camaradas que morreram, como Domingos Ramos, Vitorino Costa e vários outros
É triste ver a Ana Maria, mas é uma mulher que eu respeito pela sua força. Estava mesmo ressentida e triste. Mas aí eu fiquei contente depois de todo o ato, o desfile, a parada militar. Camarada secretário-geral, camarada presidente, camarada membro do Conselho do Estado, camarada dirigente, Forças Armadas Revolucionárias do Povo, Frente Leste, está pronto. A proclamação do Estado devia ter lugar no sul da Guiné. Não era no Boé, era no sul da Guiné. Mas deve ter havido uma fuga qualquer de informação. Então houve um bombardeamento da jangada que ligava a República da Guiné à Guiné, sul. Houve esse bombardeamento e apanhou uma série de gente civil, a população civil. Então nessa altura nós recebemos muitos feridos com mutilados mesmo, com napalm, com bomba de napalm, né? Queimados, isso é queima, né? Quando apareceu esta ideia de independência, nós fizemos bombardeamentos em vários sítios. E aí também fomos à Ilha do Como. Porque tenho a impressão que terá sido talvez essa ideia, essa área que alguém terá tido, digamos, inventada, posto a hipótese de ser a Ilha do Como. Mas depois apareceu que a área libertada era a Medina do Boé, que era, não sei, que aquilo era, não tinha nada. Foi durante a noite que nós tivemos que, no princípio da noite, tomar a decisão de mudar tudo para leste. Não é? E mudamos tudo para o leste, para o Boé. Não é? E aconteceu uma coisa interessante, não é? Que na altura o exército colonial não soube, a aviação colonial não soube. É que o Nino Vieira, que foi o encarregado de garantir a segurança da Assembleia, dessa Assembleia Magna, e os seus homens levaram os foguetes antiaéreos para o Boé, mas esqueceram-se da rampa de lançamento. Garantiram toda a segurança. Para manter toda a gente lá, era preciso pôr muita segurança. Mas a melhor segurança não estava, que era a Estrela. Aí, por volta das 3 da manhã, vêm ter comigo ele e o Constantino Teixeira, futuro Ministro do Interior, a dizer que tinham esquecido as rampas para os foguetes, né, SAM, e que devíamos fazer a reunião àquela hora da madrugada. Então nós recusámos categoricamente, fizemos com uns jornalistas estrangeiros aqui, com convidados, tudo. Ir acordar as pessoas agora, Não, pronto. Se estamos com Deus e com Álvaro Cabral, vamos fazer a Assembleia. E lá reunimos. Fizemos as coisas todas como estava previsto. Às 8 horas da manhã fez-se a proclamação, o desfile militar, tudo. E eles estavam sempre atrás de nós, ainda do momento em que passava o desfile militar, vamos embora. Porque de facto tínhamos lá praticamente toda a direção da luta, né? Além da população, porque todos esses atos eram atos públicos, né? Da população, com a alegria do momento. E fizemos tudo como estava previsto. A alegria do momento iria trazer novas alegrias ao PAIGC, que conseguia um reconhecimento internacional proporcional ao isolamento que Portugal sofria.
Jovens valentes com direção, crianças tudo cheio de amor. A bonha terra de nena canta amor. No crioulo muito sabe, que tá unido para amor. A nós povo tão humilde, não vive, não cana se para amor. No crioulo muito sabe, que tá unido para amor. A nós povo tão humilde, não vive, não cana se para amor, só amor. A nós povo que cana se para amor, só amor. A nós povo que cana se para. Não tem nem mato, não tem chuva, não tem tarafi, não tem pis. Não camiste arma para fugir companheiro. Não vive, não cana se para amor. Não terá pequenino e sabe como, e precisam papo e cabeça. Alá meninos papo e na escola. Na escuridão como mundo te ensino, quando tem. Amor, só amor. A nós povo que cana se para amor, só amor. A nós povo que cana se para. Nem sol, nem chuva, nem frio, cana se parando. Amor, 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 amor. A nós povo que cana se para. Cana se para, no cana se para. A nós povo que cana se para. Cana se para, no cana se para. A nós povo que cana se para. Amor, só amor. A nós povo que cana se para. Amor, só amor. A nós povo que cana se para. Amor, só amor. A nós povo que